Está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 1, o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Meu irmão, minha irmã, uma vez justificados pela graça por meio de Cristo, a ideia é que vivamos uma vida de uma maneira que Deus seja honrado, glorificado, pois todas as coisas são dele, por ele e para ele. É o que garante a sua santa palavra. É esta afirmação do último versículo de Romanos, capítulo 11. Capítulo 12 começa então com uma súplica para que nós cristãos cumpramos esse propósito. Então, o apóstolo aponta caminhos para que seja assim. O capítulo 12 da Epístola aos Romanos é uma prescrição litúrgica para a vida do cristão. Nós estamos acostumados a liturgias para o culto do templo, não é verdade? Mas sem uma liturgia que nos faça verdadeiramente adoradores com a vida. A liturgia do templo, ela torna-se uma perda de tempo, pois não honrará a Deus. Não há poesia, não há louvor ou homenagens que façamos a Deus e seja recebida como adoração se a nossa maneira de viver no dia a dia, no nosso cotidiano, não estiver manifestando harmonia com o reino de Deus. É assim. A liturgia proposta por Romanos 12 nos pede a oferta de nós mesmos em sacrifício, ou seja, um sacrifício vivo, realizado por meio de nossas atitudes, posturas e modo de pensar. Uma liturgia que envolve aprendizado, amadurecimento e crescimento. Este é o verdadeiro culto cristão? Ou será que acreditamos que o culto do templo seja o que Deus espera de nós? Jamais foi, não é e jamais será. O que Deus espera é o culto de nossa vida. O que Deus espera é a adoração em espírito e em verdade que falou Jesus para a mulher samaritana em João capítulo 4. É uma infantilidade espiritual de nossa parte pensar que Deus esteja esperando e se deleite com as músicas que cantamos em sua homenagem. Assim como é infantilidade também pensar que o modo como nos portamos no templo seja o que demonstra nossa reverência a Ele. A reverência a que Deus espera é aquela que realmente revela que o levamos a sério. Ela está no modo como vivemos e através dos relacionamentos interpessoais que mantemos com as outras pessoas. O nosso coração contrito, a nossa atitude misericordiosa e a nossa humildade, o nosso amor e o nosso serviço sem segundas intenções simbolizam o que Deus espera de nós. O culto na vida precisa dar sentido ao culto no templo, ou este jamais fará sentido. Em outras palavras, a liturgia do templo precisa estar em diálogo constante com a nossa vida cotidiana. Do contrário, será apenas uma distração espiritual. Pois é, nós precisamos nos libertar do amor e apego aos nossos ritos religiosos. A gente se apega muito a isso. A fé proposta pelo Evangelho de Cristo é muito mais do que isso. Nós devemos ser mais sensíveis ao nosso próximo e às suas dores, em lugar de apenas emotivos em nossos cultos no templo. É um desvio sem precedentes, chorar ao cantar um hino e viver insensíveis à violência, à pobreza e à fome que degradam o nosso próximo. O nosso Deus é o Deus da vida e não o Deus do templo, simplesmente. E com essa clareza em mente, nós poderemos ir ao templo e fazer dele verdadeiramente um lugar em que Deus se manifeste. Mas é preciso ter culto na vida.
Nós precisamos viver o Evangelho para poder cantarmos sobre ele e isso glorificar a Deus. Vivamos a liturgia de nossa fé e sejamos adoradores de fato com a nossa vida. Pelas misericórdias de Deus, que assim seja. Um grande abraço, meu querido irmão. Deus abençoe a sua vida. Deus guarde e proteja de todo mal a sua família.